Boa noite a todos. Um Feliz Natal. Nós acabamos de passar pelo Natal, hoje é um dia depois do Natal, e eu resolvi falar sobre o Ano Novo, as perspectivas que se abrem, uma vez que essa é a nossa última reunião de 2021. Eu tinha feito na preparatória um texto que eu publiquei no grupo, mas ele ficou muito grande. Aí, de última hora, agora eu mudei e fiz a apresentação da preparatória com aquele vídeo em que eles fizeram uma árvore de Natal com os acontecimentos do Natal baseados na música popular brasileira. Eu achei muito interessante também. Bom, todo final de ano, nós temos a perspectiva de começar a fazer uma avaliação de como foi o ano e como será o próximo ano. Então, é um momento que nós buscamos o autoconhecimento, buscamos exatamente aquilo que nós acertamos, aquilo que a gente não conseguiu acertar ainda, o que falta para nós completarmos. Então, esse momento que está chegando agora é esse momento de reflexão, tá? Então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito disso. Então, uma das coisas que nós temos que definir, que todo mundo pede, é felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão número 922, ele diz que, para a vida material, a posse do necessário seria a felicidade. E para a vida moral, seria a consciência pura e a fé no futuro. Então, você vê que são coisas que parecem conflitantes, mas que, na verdade, tem que conviver. Porque, uma vez que nós estamos na vida material, nós temos que ter o necessário, né? O conforto. E, para a vida espiritual, nós temos que ter, na questão da vida moral, a consciência e a fé no futuro para termos a felicidade. E aí nós temos crises ou oportunidades que vão surgindo, né? Então, o William George Ward, ele fala o seguinte: o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude. Agora, o realista ajusta as velas. Então, é esse conceito que nós temos que ter, né? Será que nós estamos sendo pessimistas, só reclamando que foi o ano de 2021, 2020? Será que nós estamos sendo otimistas, esperando apenas que a gente mude? Ou será que nós temos que ajustar as nossas velas interiores para poder navegar nesse mar de 2022? Né? E aqui ficou um pouco ruim aqui a gravura, né? Que um assaltante vai dar coisa que isso é um assalto, né? E ele falou assim: não duvido, mas como as coisas estão, será que eu posso pagar em 12 meses, em 12 parcelas? Então, está mais ou menos desse jeito as coisas hoje, né? E nós temos que também, baseado no que nós temos que ter perspectiva daí para frente, de definir o que é fé. Então, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 2, ele fala de uma fé robusta que confere uma perseverança, uma energia e recursos para a vitória sobre todos os obstáculos que surgem para nós, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Isso é importante dizer, porque às vezes as pequenas coisas incomodam também. São coisas que, às vezes, a gente... são tantas coisas que vão se acumulando, pequenas, que elas acabam atrapalhando, né, a nossa vida. Nas grandes coisas, é realmente um grande desafio, certo? Mas essa fé robusta é que nós vamos ter a perseverança e a energia para enfrentar essas dificuldades. E existe a fé vacilante, aquela que produz incerteza, que leva à hesitação, e é disso que se aproveitam os nossos adversários, encarnados e desencarnados, né, que nós temos que combater, que nem sempre a gente procura os meios de vencer, porque a gente não crê na possibilidade de vitória. Então, aquela pessoa que fala assim: eu não vou nem tentar porque eu sei que vai dar errado. Então, a pessoa que pensa dessa maneira, ele não crê na possibilidade de vitória. Ele não crê que aquilo pode ser possível. E, na verdade, essa fé vacilante é uma fé que ela não nos conduz realmente, não nos impulsiona. Porque quando a gente fala em fé, a gente não pode imaginar que é só aquela fé religiosa. Fé é você acreditar nas coisas que você está realizando.
você ter um olhar de coisa que aqui não vai dar certo. Então, quando a pessoa fala ou tem dúvida disso, é uma fé vacilante. E a fé vacilante não tira você do lugar. Então, vamos lá. E em questão da força da fé? A fé ela pode ser humana ou divina. E aí tem uma particularidade que fala o seguinte, Kardec ele comenta, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisesse pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que hoje chamais de prodígios, e que não é simplesmente senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, quando a gente fala em milagre, em prodígio e tudo mais, sabe que isso não existe. Não existe milagre, não existe prodígio. Se aconteceu, é que existiria a possibilidade de acontecer aquilo. Só que para acontecer isso, você tem que ter fé, acreditar em você. E essa força interna que nós temos, e logicamente a fé, nós não nascemos com a fé, não é uma coisa inerente a nós. Nós temos que desenvolver essa fé. Porque a fé é aquilo que você vai colocando em prática no seu dia a dia. Então, você desenvolve a fé, você aprimora a fé, certo? Então, essa força interna nós temos, que é de acreditar, de fazer a diferença, de fazer as coisas realmente acontecerem. Hoje eu vi uma reportagem muito interessante na Rede Gazeta, que um rapaz que, inclusive, é da Guarda Municipal lá de Vitória, em que ele, numa roda de amigos, há 4 anos atrás, resolveram fazer uma coisa diferente no Natal. Como ele tinha uma lancha, eles resolveram juntar 2 ou 3 lanchas e fizeram uma campanha para conseguir cestas básicas e presentes para entregar nas comunidades carentes naquele entorno da Ilha de Vitória, naquelas comunidades carentes que tem ali em coisa. Então, pegaram ali em São Pedro, em Andorinhas e tudo mais. Então, eles fizeram um cadastro e saíram com 2 barcos há 4 anos atrás. Pois agora tinha quase 20 barcos e jet ski juntos, e eles juntaram 2.000 presentes e cestas básicas para entregar na comunidade. Então, a reportagem foi mostrando que ele teve essa visão há 4 anos atrás. Ele saiu do comodismo de falar assim, não, vamos fazer diferença. Aí muita gente fala assim, mas o que adianta ajudar 100 pessoas? O que adianta ajudar uma pessoa? O que adianta ajudar 2.000 pessoas dentro da humanidade, dentro da nossa população? Mas, na verdade, para aquelas 2.000 pessoas, isso faz diferença. Então, é essa coisa que é importante fazer. Ele acreditou nisso. E ele botou em prática. E o melhor de tudo, a fé dele acabou contagiando as pessoas ao redor dele. E, com isso, ele conseguiu juntar realmente as pessoas para cumprir aquilo que ele estava vendo antes. Então, isso é fé. E aí nós vamos falar sobre a mente. Deixa eu só tirar um negócio aqui. A mente de aprendiz. Esse aqui é um texto do Adolfo, bispo de Alger, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz o seguinte: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos nesse mundo que nós habitamos. Então, por mais que nós saibamos, por mais que nós sejamos umas sumidades nesse globo, nós não temos nenhuma razão para nos envaidecer, porque é muito estreito o limite que nós temos de conhecimento aqui. Então, aquilo que nós temos de sabedoria, de coisa, nós temos que usar isso em prol das pessoas. E temos que, porque quanto mais você usa, mais você adquire. Então, esse orgulho, mesmo que seja um orgulho positivo, ele, na verdade, não tem razão de existir. Porque esse saber, ele sempre é muito estreito, porque senão não estaríamos nós no mundo que nós estamos. Nós estamos num mundo de expiação e provas, ainda no mundo inferior. Né? Nós estamos agora na evolução de passar para o mundo de regeneração, mas ainda tem um longo caminho para chegar lá.
Sócrates, que é essa figura que está aí ao lado, viveu 469 a 399 antes de Cristo. Então, ele tem uma frase que no finalzinho fala o seguinte: parece que sou um nadinha mais sábio que ele, exatamente em não supor que saiba o que não sei. Então, olha a demonstração de humildade. E Sócrates, ele tinha uma maneira de se comunicar com o jovem, onde ele não ficava repetindo as coisas. Ele perguntava primeiro ao jovem, quando o jovem vinha interpelá-lo: o que você sabe sobre esse assunto? Aí o jovem falou assim: olha, eu sei isso, porque ninguém deixa de saber nada sobre determinado assunto. Ele queria saber até onde aquele jovem que estava perguntando sabe sobre aquele assunto. Então, a partir do ponto que o jovem falava que o que ele sabia, ele acrescentava daqui para frente. E olha que ele comenta: parece que sou um nadinha mais sábio que ele, exatamente em não supor que eu saiba o que eu não sei. Né? Então, ele mostra realmente, dá uma lição de humildade em todos nós. E aqui, eu vou passar essa música, eu vou pedir para o Heraldo dar uma pausa na gravação, senão não vai ter problema. Só pausar. Aqui para dar uma pausa na gravação. Então, essa música, ela nos mostra o quê? Né? Que a vida, ela é começada, né? Todos nós desejamos viver. Nunca desejamos a morte, né? Por mais que a pessoa às vezes pense em morrer ou tente suicídio e tudo mais, ela não quer necessariamente morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Então, a vida é sempre uma coisa muito desejada. E aqui ele pegou esse verso aqui: cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Gonzaguinha. Então, nós temos vários paradigmas e vários preconceitos para superarmos esses paradigmas que nós vemos adquirindo, inclusive de vidas anteriores, né, de valores de vidas anteriores. Paradigmas seriam como se fossem conceitos, foram crenças que nós temos. E os preconceitos seriam justamente a prática dessa crença negativa, certo? Então, isso nós temos que trabalhar para nos melhorar e aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, de sempre crescer mais naquela parte moral e espiritual. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Na Gênesis, no capítulo 6, item 2, ele diz que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. E a eternidade não é suscetível de medida nenhuma, do ponto de vista de duração. Para ela, não há começo e nem fim. Tudo lhe é presente. Então, olha que conceito complexo que a Gênesis, que é um livro básico que Kardec nos traz, né? O tempo que nós medimos aqui é apenas uma medida relativa de sucessão linear das coisas transitórias. Quando você fala em eternidade, ela não tem o mesmo conceito que nós temos de tempo aqui. Então, ela não é possível de você medir a eternidade sob o ponto de vista de duração, porque ela é eterna. E, no caso da eternidade, não há começo nem fim. Tudo é presente. Né? Olha a importância disso. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre passado, futuro e presente. Aqui, do professor Marinho, ele fala a maneira como nós utilizamos o nosso tempo. E isso vale realmente, isso realmente acontece. Nós usamos 70% do nosso tempo vivendo e pensando no passado. 25% do tempo vivendo e pensando no futuro. E apenas 5% do tempo vivendo no presente. Esse 5% do tempo, em 24 horas, dá 40 minutos. Então, é como se nós vivêssemos apenas 40 minutos por dia. É muito pouco. Porque o tempo que você gasta vivendo e pensando no passado, ele não te acrescenta nada no presente. O passado só serve para uma coisa: serve para nos dar experiência, nos dar conhecimento para não errar no presente. E o pior de tudo é quando você fica pensando no futuro, que justamente são aquelas pessoas ansiosas, que elas ficam preocupadas com o que o futuro pode advir a ela. Então, ela desperdiça um tempo do presente enorme por uma coisa que ainda nem existe.
Porque se você parar para pensar, o passado já não existe mais, já passou. O futuro não aconteceu ainda. A única coisa real que nós temos é o presente. E a gente gasta apenas 40 minutos do nosso dia vivendo o presente. É muito pouco. Então, que nós possamos refletir sobre isso e aproveitar realmente as pequenas coisas, os pequenos momentos, de valorizar realmente o nosso presente. Aqui, ele é de Mateus, quando ele comenta o seguinte: não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo. Desculpe, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos dos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois mais do que elas? E considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois, se é o feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos afligijais, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que cobriremos. Esta passagem da Bíblia, de Mateus, capítulo 19 a 21 e 25 a 34, ela pode ser interpretada por algumas pessoas o seguinte: então, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me preocupar de guardar as coisas, de ser cuidadoso com as minhas coisas, porque Deus vai prover. Não é bem assim. Mas nós não podemos ficar desesperados, muitas vezes, porque às vezes a gente quer... lembra no começo nós falamos que a felicidade para a parte material é ter o necessário. Então, o necessário teremos, a não ser que você esteja no processo expiatório. Mas nós não devemos ficar naquela preocupação extrema de ficar sofrendo no coisa, por quê? Se Deus veste os lírios do campo e se Deus alimenta as aves, né, então Deus também nos proverá, certo? Aqui Horácio, que viveu 65 antes de Cristo até 8 antes de Cristo, ele fala sobre o presente. Mesmo enquanto falamos, como estamos agora falando, o tempo ciumento está fugindo de nós. Porque na medida que eu estou falando, aquilo está se tornando passado. O presente é o momento que eu falo. Então, o que eu já falei é passado. Então, ele fala: enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Olhe o dia e confia o mínimo no amanhã. Valorize o dia, valorize o presente. Não fique preocupado tanto com o amanhã, com o que pode acontecer. A cada dia basta o seu mal. E aqui nós temos um texto do Santos Neto, da Federação aqui do Espírito Santo, em que ele comenta... Espera um pouquinho que eu tenho que tirar da frente, que eu não estou conseguindo enxergar. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão de tua jornada existencial. Não reclames, nem te faças de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, esse texto, como eu falei, do Santos Neto, da Federação aqui do Espírito Santo. Ele vai mostrar o seguinte: não adianta a gente ficar reclamando ou nos fazer de vítima, né? Antes de acontecer qualquer coisa, procura observar de maneira isenta, né, de coisa, e aí sim nós podemos estabelecer a mudança. E nós vamos ver depois como que nós podemos fazer essa mudança. E aqui é realmente o funil que a gente tem da mudança, né? Então, toda mudança que nós vamos fazer,
nós temos que passar nós temos que colocar dentro desse funil a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional e, principalmente, o nosso autoconhecimento. Então, tudo isso tem que você tem que mudar em todos esses sentidos. Você tem que adequar a sua vida profissional, tem que adequar a sua vida afetiva e, principalmente, aquilo que você espera para se melhorar, que é o autoconhecimento. Então, quando chegarmos, já estamos agora fazendo essa reflexão para o ano de 2022, nós temos que levar em consideração tudo isso aí. A Mariluza estava comentando que lá na escola dela, o ano passado, eles fizeram, como é que chama? É o cartão, o pote dos desejos. Então, cada professor fez um textozinho no papel, dizendo o que esperava de 2020. E aquilo ficou guardado, né, durante o ano todo. E eles abriram agora. E engraçado ela comentando que foi uma surpresa para todo mundo, né? E ela não lembrava como colocava. E aí, todas as coisas que ela foi colocando, ela foi driblando aquilo que ela não conseguiu atingir. E é uma coisa interessante, nós vamos fazer em casa, isso aí esse ano. Nós vamos fazer o nosso potinho de desejo lá. Então, é uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir sobre aquilo que nós conseguimos fazer realmente. Então, nessa mudança que nós desejamos, né, de coisa que seja para melhor, e levando em consideração esses 3 aspectos para que nós possamos realmente levar a cabo. Heráclito é um sábio grego que viveu entre 535 a.C. a 475 a.C. Ele diz uma coisa que não existe nada permanente. A única coisa que existe permanente é a mudança. Então, o tempo todo, nós teremos a mudança. Então, essa mudança que nós temos que refletir agora, na verdade, é uma coisa que é diária, diuturna. Nós estamos mudando todo dia. Quando você vai se banhar no rio, nem o rio é a mesma coisa, nem você é a mesma coisa. Então, cada dia que você vai entrar no rio para se banhar, você já mudou, né? E assim também a água que ali está. Não é a mesma água que você se banhou no dia anterior. Então, não existe nada permanente, exceto a mudança. Então, agora, nós temos 2 textos aqui do Zé Herculano Pires e outro do Mário Quintana, para o Ano Novo, né? Do livro O Infinito e o Finito, do Zé Herculano Pires. Zé Herculano Pires é um grande pesquisador da doutrina espírita, inclusive ele tem traduções das obras básicas, de todas as obras básicas da doutrina, né? E ele tem várias literaturas, ele é um grande pesquisador realmente. E eu gosto muito dele, porque ele tem uma linguagem bem gostosa. Ele era jornalista, né? Então, realmente, ele tem... O texto dele é muito interessante. Então, nesse livro, para o Ano Novo, mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Temos pela frente um novo ano, ainda intacto, como presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na duração. E a gente pode repetir mais ainda do que isso. Nós não temos um novo ano só, nós temos um novo dia todo dia. Porque se a gente encarar que nós, ao dormirmos, seja um treinamento para a morte, toda vez que você acorda de manhã, você tem a oportunidade, normalmente, de um dia inteiro para você colocar como presente, para você viver isso aí. Isso é um presente que nós temos. Enquanto nós vivemos aqui, nós nos renovamos diariamente. E agora nós temos a oportunidade de começar um novo ano ainda, que está intacto, né? Como aquele presente que nós vamos abrir agora. E aí nós temos que agora usufruir desse presente, nós temos que vivenciar esse presente enquanto ele existe. O Jesus ele comenta sobre o homem um projeto divino. Então ele fala aqui: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O vejam aqui ficou faltando a letra A. Depois eu corrijo. Então, nós sendo a luz, nós temos que fazer com que essa luz chegue a todos ao nosso redor, né? Porque é assim que nós vamos glorificar a Deus. Esse aqui é outro sábio do passado, que tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, perguntando como que nós podemos alcançar a sabedoria, como podemos alcançar isso aí. Então, ele fala, um sábio do passado comentou que foi Sócrates, né?
Conhece-te a ti mesmo. Torna-te torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Então, essa é a maneira que nós temos que buscar a sabedoria, né? Primeiro, nos conhecendo, sabendo todas as nossas possibilidades. E esse conhecimento não é só sobre o nosso lado luz, o lado bom que nós temos, o lado agradável. Nós temos um lado sombra, nós temos um lado que é desagradável, inclusive a nós mesmos. E é esse lado que nós temos que ver e trabalhar, porque a mudança só virá se nós olharmos para esse lado sombra também. Porque se nós olharmos só pelo lado luz, eu falo assim, não, eu estou pronto, né? Eu já tô no mundo de regeneração, daqui a pouco eu estou até em mundos mais elevados, né? E não é assim. A gente sabe que nós não estamos aqui à toa. Aqui vem um texto do Mário Quintana que é muito interessante, falando sobre o tempo, né? Ele fala que a vida é o dever que nós temos para fazer em casa, né? Então, o dever que ele comenta aqui é o dever de casa. Quando nós vamos para a escola, não tem o dever que você faz na escola e você leva para casa. Então, a vida é o dever que nós temos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Então, a gente mostra como que a coisa ela está correndo, né? E quando a gente faz uma reflexão, que parece que foi ontem o Natal, e o Natal de 2020 foi um Natal totalmente diferente dos outros, porque nós passamos eles bem isolados, inclusive de famílias. Ficou só o núcleo familiar mesmo, que é o pai, mãe e filho, né? Não teve aquela confraternização mais ampla. Então, a gente observou que o ano parece que voou, né? O ano de 2021. Então, como ele fala, quando se vê já são 6 horas, já é sexta-feira, já é Natal. Mas não é que o mundo, o tempo está correndo muito rápido. Nós que estamos muito acelerados. E a gente acaba não percebendo no coisa. Lembra daquela lâmina que nós falamos que o professor... esqueci o nome dele agora. O professor Marinho, né? Ele fala que nós vivemos 70% no passado, 25% no futuro e 5% no presente. É isso que acontece. É por isso aí, você está tanto tempo no passado e no futuro que você não vê o presente passar. Você só vive 40 minutos por dia. Então, quando você vê 40 minutos por dia, é muito fácil passar um ano, é muito fácil passar uma década, né? Muito rápido. Então, ele continua no texto aqui. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando a casca dourada e inútil das horas. Então, o que ele fala é assim, aproveitar realmente o presente, né? De coisa. Jogando a casca dourada e inútil das horas. Então, não adianta você ficar olhando coisa com aqueles... nem olhar o relógio ele usaria. Ele continua com o texto. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. Tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. E não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, gente, aqui para finalizar, nós desejamos que 2022 não seja apenas uma mudança no calendário, mas que seja realmente uma mudança em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2022.